Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Zacarias 8, o oitavo capítulo do profeta Zacarias, já me aproximando aqui do final do livro e também do Antigo Testamento. Zacarias 8, hoje vou ler a Bíblia de Jerusalém. Zacarias 8, versículo 1, o título Perspectivas de Salvação Messiânica. A palavra de Yahvé dos exércitos foi dirigida nos seguintes termos. Assim disse Yahvé dos exércitos: Experimento por Sião grande ciúme, e em seu favor grande ardor. Assim disse Yahvé: Voltarei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade da fidelidade, e a montanha de Yahvé dos exércitos, montanha santa. Assim disse Yahvé dos exércitos: Velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada um com o seu bastão na mão, por causa da idade avançada. E as praças da cidade encher-se-ão de meninos e meninas, que brincarão em suas praças. Assim disse Yahvé dos exércitos: Porque isto parece impossível aos olhos do resto deste povo, naqueles dias, será por isso impossível aos meus olhos? Oráculo de Yahvé dos exércitos. Assim disse Yahvé dos exércitos: Eis que salvo o meu povo da terra do Levante e da torre da terra do poente. Eu os trarei de volta para que habitem no seio de Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em fidelidade e em justiça. Assim disse Yahvé dos exércitos: Que vossas mãos se revigorem, vós que escutais nestes dias estas palavras da boca dos profetas, que profetizaram no dia em que foram lançados os fundamentos da casa de Yahvé dos exércitos para a reconstrução do santuário. Porque antes destes dias o salário dos homens não existia e o salário dos animais era nulo. Para o que saía e voltava não havia paz por causa do inimigo. Eu tinha lançado os homens todos uns contra os outros. Mas agora não sou para o resto desse povo como nos dias passados, oráculo de Yahvé dos exércitos. Porque a semeadura será em paz, a vinha dará o seu fruto, a terra dará os seus produtos, o céu dará o seu orvalho. Eu darei tudo isto em herança ao resto deste povo. Assim como fostes uma maldição entre as nações, casa de Judá e casa de Israel, do mesmo modo eu vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, que vossas mãos se revigorem. Porque assim disse Yahvé dos exércitos: Assim como resolvi fazer-vos mal quando vossos pais me irritaram, disse Yahvé dos exércitos, e não me arrependi, assim também resolvi, outra vez nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade uns com os outros, fazei em vossas portas um julgamento de paz. Não maquineis uns contra os outros o mal em vossos corações. Não ameis juramentos falsos, porque tudo isto eu odeio. Oráculo de Yahvé. Resposta à questão do jejum. A palavra de Yahvé dos exércitos me foi dirigida nos seguintes termos. Assim disse Yahvé dos exércitos: O jejum do 4º mês, o jejum do 5º, o jejum do 7º e o jejum do 10º serão para a casa de Judá alegria, contentamento e felizes dias de festa. Mas amai a fidelidade e a paz. Perspectivas de salvação messiânica. Assim disse Yahvé dos exércitos: Virão novamente povos e habitantes de cidades grandes, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: Vamos aplacar a face de Yahvé e procurar Yahvé dos exércitos. Eu também irei. E virão muitos povos e nações poderosas procurar Yahvé dos exércitos em Jerusalém e aplacar a face de Yahvé. Assim disse Yahvé dos exércitos: Naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão um judeu pelas vestes, dizendo: Nós iremos contigo, porque ouvimos que Deus está convosco.
Leitura de Zacarias, capítulo 8. Separei aqui alguns comentários acerca deste capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, que diz que o capítulo 8 são as futuras bênçãos de Jerusalém. Este capítulo descreve o futuro de Jerusalém, um tempo em que a hipocrisia seria eliminada do meio da comunidade restaurada. O futuro é semelhante ao retratado por Isaías, nos capítulos 65 e 66, com a vinda de Cristo ao mundo. Com a vinda de Cristo ao mundo, essas bênçãos começaram a aparecer, mas a sua plena realização aguarda o seu glorioso retorno. Já aqui na Bíblia de Estudo NTLH, diz que o capítulo 8 são as promessas de Deus. O profeta recebe 4 mensagens de Deus. A primeira fala sobre a restauração de Jerusalém. Na segunda, Deus promete que protegerá o povo contra os seus inimigos. Na terceira, Deus diz o que o povo deve fazer. E na quarta, Deus promete que, um dia, todos os povos do mundo iriam até Jerusalém para adorar o Senhor. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, diz que este capítulo examina a perspectiva positiva das bênçãos futuras de Deus. Ele começa com uma declaração distinta de que o Eterno está habitando na cidade de Jerusalém e que Judá é exaltada entre as nações e santificada. A seguir, Jeová propõe uma pergunta retórica para ver se alguém julga que é difícil demais para ele realizar este ato. Em seguida, o Senhor revela que Jerusalém será estabelecida em conexão com o reagrupamento do seu povo de sua dispersão pelo mundo e com a sua nova identificação com eles. Por causa disto, o povo deve obedecer aos profetas que Deus havia colocado no meio deles e lidar uns com os outros com honestidade. Os seus jejuns se converteriam em festividades de alegria, com muitas nações procurando ir ao encontro do Senhor em Jerusalém. Ser um judeu naquele dia trará honra e não ofensa. Essa daqui então foi a leitura de Zacarias capítulo 8, juntamente com alguns comentários relacionados a esse capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.